Deus não quer que você se vingue de ninguém. Deus só quer que você mostre a grandeza dele na sua vida. Deus só quer que você mostre que ele é com você e acabou. Você não tem que querer mal de ninguém, porque Deus vai dar condições de você ajudar os seus inimigos. Tem inimigos que se declaram seus inimigos sem você ter feito nenhum mal para eles, mas eles vão ver o que está dentro de você. Aprenda a resistir. Quem crê não foge. Quem tem que fugir é o diabo. Resista, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é nós que temos que fugir. O mal que tem que fugir. Pode ter muita maldade contra você. Podem estar tramando agora as escondidas. Você pode dormir hoje em paz, porque quando você acordar Deus vai estar te protegendo. Deus vai dar condições de você ajudar quem quer mal para você. Deixa eles comerem, deixa eles beberem. Eles querem te matar, eles querem o seu mal, mas Deus vai dar condições de você ajudar quem quer mal para você. Você crê nisso? Quem quer o seu mal, quem quer sua morte, quem quer sua prisão, quem quer sua queda, Deus faz isso. Diga: não vão conseguir me derrubar.